Então, o assunto da aula de hoje se chama gráfico de controle e é um gráfico que tem essa cara aqui, tá bom? É importante vocês já anotarem um pedacinho aí de papel no próprio caderno de vocês, essas siglas aqui, tá bom? Porque a gente vai acabar repetindo elas ao longo desse assunto, dessa disciplina. Então, ele é um gráfico que tem essa cara e ele possui essas duas linhas vermelhas, sendo a linha de cima chamada de limite superior de controle, LSC, ou no inglês UCL, tá bom? Vamos utilizar no português mesmo, LSC, essa linha de cima. A linha vermelha de baixo, limite inferior de controle. E essa linha verdinha, limite central, que é essa linha que está aqui no meio do gráfico. Por isso ela é central. Essas bolinhas e essas retas são as medidas. Então é um gráfico que tem essa cara aqui. Vamos partir para o conceito. Esse gráfico, o importante dele é que ele vai envolver registro cronológico. É um registro dia a dia, hora a hora, tá bom? E isso é muito importante porque traz rastreabilidade. Eu consigo entender quando aconteceu o determinado problema. Porque muitas vezes acontece um problema na empresa e a pessoa só vê o problema, só vê o efeito e não consegue identificar quando aquilo começou. Então, o gráfico de controle ele serve basicamente para esse tipo de análise, tá bom? De conseguir entender o quando aconteceu. Então, por isso que é registro cronológico. Além disso, eu tenho vários tipos de gráfico de controle. Eu tenho gráfico controle de média, de amplitude, de proporção e uma infinidade deles. A gente vai aprender aqui os dois mais simples, tá bom? Os dois mais utilizados. Porque se você aprende o princípio da ferramenta, se um dia você precisar de aplicar ela na prática, você consegue aplicar independente da variável, independente do que você estiver fazendo. Então, esses valores cronológicos, eles são dispostos pela ordem, e um gráfico possui uma linha central e dois limites, denominados limites de controle. Conforme a gente já falou na primeira imagem, limite de controle superior e limite de controle inferior. O gráfico de controle vai fornecer uma regra de decisão muito simples. O ponto que estiver fora do limite de controle indica que o processo está fora de controle. Então, acabou de plotar o gráfico, acabou de fazer o gráfico, o ponto está fora dos limites, você consegue ver que tem algum problema no seu processo. Agora, se esses pontos estiverem ali aleatório, mas estiverem dentro dos limites de controle, não existe evidência que o processo esteja ocorrendo de uma forma errada, esteja ocorrendo fora de controle. Então, é uma ferramenta para tomada de decisão e também para identificação de quando acontece um problema. Então, aqui é um exemplo de como que fica a cara desse gráfico. E nós temos aqui os dois exemplos que a gente vai trabalhar. Eu tenho um gráfico de x barra e o gráfico de amplitude. X barra é a mesma coisa que média das médias, tá bom? Então, x barra é média das médias. E amplitude. Observe que aqui nesse primeiro exemplo, eu tenho um pontinho que está ultrapassando a linha vermelha. Isso indica um problema, algo que está fora de controle. Esse aqui de baixo, ele está bem no limite, mas ele não ultrapassou. Então, só de olhar no gráfico, eu já consigo identificar facilmente se teve algum problema ou não no meu processo. Mais um conceito. Esses pontos que estão aqui circulados, que são pontos que ultrapassam uns limites, eles são denominados de causas especiais.
E esses pontos que estão aleatoriamente distribuídos dentro dos limites, em torno da linha verde, que é o limite central, é denominado causas comuns. Então, o limite está fora do limite, causa especial. Está dentro do limite, só oscilando, causa comum. Então, se a gente tivesse apenas causas comuns, as medidas devem se manter dentro dos limites de controle. Então, é uma evidência, é uma amostra de que o meu processo está controlado. Pontos fora dos limites de controle indicam a presença de causas especiais, e geralmente essas causas especiais estão atreladas, estão ligadas a falhas operacionais. Peraí que eu vou desligar meu WhatsApp aqui, porque tem uma pessoa me enchendo o saco. Posto que deve ser um aluno. Vamos ver, vamos ver. Ah lá, aluno, né? Ah, beleza. Vamos voltar aqui. Voltamos aqui. Então vamos lá. O que leva a causas comuns de variação? Há uma compra sistemática de materiais com baixa qualidade. Então é natural que tenha uma variação quando você tem uma variação no seu material. Material fora de padrão vai trazer variação dentro do seu processo. Inexistência de treinamento, ou seja, as pessoas vão fazendo o negócio meio no olho, né? Mede no zóio. Ou na medida do canteiro de obras, né? Vocês conhecem a Sunco? Já ouviram falar na Sunco? Vou colocar aqui para vocês, que se vocês não conhecem, vocês devem conhecer. Sunco, Sistema Único de Medidas do Canteiro de Obras. Ó, qual que é a medida? É 2 dedos para cima. Qual que é a medida? É 2 palmos. Ah, quanto que eu vou colocar? 2 latas. Tudo isso é da Sunco, tá? Tudo medida do canteiro de obras. Então o cara não tem treinamento, vai medindo meio no olho, fazendo ali meio por rumo. E se for um processo muito delicado, acaba trazendo aquelas oscilações. Então isso é um sinônimo de falta de padronização das operações. Então, também, quanto menos causas comuns eu tiver dentro do meu gráfico de controle, maior o indício de padronização do meu processo. Então, lembre que eu falei para vocês que não existe gestão da qualidade sem existir padronização. E qual a forma da gente medir padronização? Uma delas é através de um gráfico de controle, ok? Causas especiais de variação pode ser um lote isolado de matéria-prima que veio com problema, uma desregulagem num equipamento ou uma quebra no equipamento de medição, certo? Que faz acontecer algo muito fora do comum. Isso é essa causa de variação. Já já a gente vai fazer um exercício e esse gráfico não tem muito mistério, ele é só isso mesmo, tá bom? Mas o pulo do gato é vocês entenderem aonde que está o maior ganho em termos de redução de custos através de um gráfico de controle. Vamos voltar aqui num exemplo. Quais causas vocês acham que traz o maior desperdício, que trazem os maiores impactos financeiros? As causas comuns ou as causas especiais? Talvez na hora, sim, a primeira coisa que venha na sua cabeça, é uma causa especial, porque ela é especial, ela está fora do controle. Mas é o contrário. Então isso é uma informação muito importante. Se precisar, anota aí no seu material que as causas comuns é que são as fontes, as maiores fontes de desperdício e de gasto financeiro. Por quê? Elas são difíceis de serem identificadas. Se o pedreiro estiver colocando o traço do cimento um pouquinho a mais, só para garantir eu vou colocar um pouquinho a mais.
E é uma obra grande esse pouquinho a mais, sendo uma causa comum, que não levou a uma falha operacional, nem nada assim que fosse muito alarmante em termos de custo. Ao final de uma obra, ele vai ser um dispêndio, vai ser um gasto de dinheiro muito grande. Por outro lado, essa causa especial, ela está muito na cara. Ela é muito fácil de ser identificada. Então, só não vê quem não quer. Então, aqui você acaba enxergando essa causa especial e já vai lá e resolve. Mas essas causas comuns não possuem uma visibilidade muito grande dentro do processo. E é isso aqui que faz com que se gaste mais dinheiro, tá bom? Então, voltando aqui ao nosso exemplo, no nosso exemplo da construção civil, não é latas de doce de leite, tá? Eu coloquei tijolo. Então, só mudando aí, a gente só troca lata de doce de leite por tijolo. Tanto faz. Então, em vez de 5 latas em tamanho da amostra, 5 tijolos. Isso daqui também é muito importante, tá bom? Porque vocês só conseguem fazer um gráfico de controle se vocês tiverem isso daqui definido. Então, se um dia vocês forem fazer uma prova comigo, ou um exercício, ou o que seja, e você não tiver essas informações, você não precisa fazer. Porque é impossível você ter um gráfico de controle sem ter essas informações. Então, a primeira delas é a característica. Então, a característica é o que eu estou medindo. Então, no caso aqui da lata de doce de leite ou do tijolo, eu estou medindo o peso em gramas. O tamanho da amostra é quantas eu vou retirar lá do processo para ver se está certinho. É quantas eu vou tirar lá do carregamento que está indo para a obra para eu ver se está tudo certo com o peso. A frequência é o tempo com que eu vou tirar ela. Então, de meia em meia hora, eu vou lá e tiro 5 amostras. Então, lembra que lá no controle estatístico, eu passava a não inspecionar tudo? Imagina só inspecionar toda a produção de tijolos de uma fábrica ou de que está chegando numa obra. É inviável, não existe isso. Então você tira amostras. E a última variável é o total de amostras. É quantas vezes você vai fazer isso. Ou por quantos dias você vai fazer isso. Tudo isso é necessário que esteja definido dentro de um gráfico de controle. Ok, pessoal? Então, tendo essas informações, nós temos estes dados aqui. Então, só explicando a tabelinha, aqui é o horário, ou seja, de meia em meia hora. Eu tenho que garantir que aqui esteja de meia em meia hora, conforme o definido anteriormente. Então, 7, 7 e meia, 8, 8 e meia, até as 19. Eu tenho que me certificar também que aqui possua o total de 25 amostras. Então, das 7 às 19, se você contar aqui, vai dar 25 linhas. E esses números aqui em cima é a quantidade de amostra definida aqui anteriormente. Então, o que aconteceu? Lá nas 7 horas da manhã, o estagiário foi lá e tirou essas peças, esses tijolos, esses doces de leite, whatever, não importa. Tirou lá e foi e mediu o peso. Então, o primeiro tinha 266 gramas, o segundo tinha 267, o terceiro, o quarto e o quinto, e assim por diante em todas as outras 25 vezes, ok? Então, isso daqui é simplesmente uma coleta de dados. Depois que você faz essa coleta de dados, é necessário que você preencha esses dois campos. E para isso, eu já deixei esses dados digitados para vocês. E caso vocês desejem fazer pelo Excel, vocês podem fazer. Ok? Então aqui é o X barra. Não sei colocar uma barrinha ali em cima, tá? Então vai ficar assim mesmo. E esse daqui é o R, que significa amplitude, ok? Esse X barra é a mesma coisa que média.
Então, vou colocar aqui entre parênteses, média. Então, o processo para resolver é o seguinte: vou calcular a média dessas 5 amostras. Então, você fazer no Excel é só você aplicar a fórmula. Ou se você for fazer na mão, soma o primeiro com o segundo, com o terceiro, com o quarto e com o quinto e divide por 5. Ok? Então, facinho. Porque no Excel é mais rápido, né? E o R, a amplitude, é mais fácil ainda. Já viu quando você está assistindo o jornal e lá na hora da previsão do tempo é dado que a amplitude térmica estará muito alta? O que isso significa? A amplitude. Então a média a gente sabe, né? Vamos apagar isso aqui. A amplitude é a variação total entre o menor e o maior. É só você pegar o maior número e subtrair do menor. Simples assim. Então, aqui é igual o... vou colocar máximo, que é uma fórmula melhorzinha, tá? É igual o máximo menos o mínimo. Vamos ver se vai dar certo a minha fórmula. Olha só. Então, ele pegou o maior número, que é o 282, e subtraiu no Amplia 266. pra gente enxergar. Ok. Então, vamos lá. Então, eu tenho esses dados, eu apliquei a fórmula, você está querendo copiar a minha fórmula aí, né? Você pode aplicar a fórmula do maior menos o menor ou máximo menos mínimo. A fórmula do máximo menos mínimo, ela é mais simples, tá? Ela tem menos parâmetros dentro do Excel. Mas se você for fazer à mão, é a mesma coisa que você pegar o maior valor, que é o 282 menos o 266, 16. Deu no mesmo, tá? Então aqui com a fórmula é mais fácil, porque eu vou e só arrasto e eu já tenho esses dados calculados aqui. Se você não tem, dá para fazer à mão, tá? É um pouquinho mais chatinho, mas dá para fazer tranquilamente. E aqui embaixo eu vou ter mais um valor. Esse valor aqui será a média de todos os outros 25. Então é igual a média de todos esses valores. É a mesma coisa que eu falar x barra barra, tá bom? X barra barra significa média das médias, beleza? E aqui eu aplico a fórmula aqui do lado também. Recapitulando, se eu precisar de fazer na mão, soma tudo. Soma o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto até o 25. Somou tudo, divide por 25. E aqui você tem o valor da média das médias e a média da amplitude. Ah, que legal. O que eu faço com esse valor? Esses dois valores aqui que a gente calculou, que a gente chegou, é nada mais, nada menos que o meu limite central. Então, vamos lá. A média das médias é o LC. Limite central. Mas é limite central do quê? Do gráfico de controle de média. Não confundam, tá, pessoal? Porque aqui a gente vai ter dois gráficos. A gente vai ter o gráfico da média e o gráfico da amplitude, beleza? Então, além disso, eu tenho lá a minha média da amplitude. Então, a média da amplitude
é o LC, limite central do gráfico de controle de amplitude. Então, nós temos dois tipos de gráfico. Não confundam, tá, pessoal? Por isso que eu estou repetindo e repetindo, porque é muito comum você acabar confundindo e não sabe para onde que vai aqueles valores. Então, vamos pegar esses dois valores aqui. Vamos começar pelo da amplitude, porque é um valor menor, um valorzinho mais fácil. 14,64. Logicamente, pessoal, vocês podem fazer isso no Excel, mas como tem um pessoal que não tem acesso ao Excel ou computador, está vendo pelo celular, a gente vou resolver aqui de uma forma que dá para entender e fazer na mão, tá bom? Mas já adianto que também não é tão simples assim fazer no Excel. Não é só selecionar os dados e colocar para plotar, tá bom? Dá um pouquinho de trabalhinho. Então, o limite central da amplitude é igual a 14,64. Aonde que eu enfio esse valor, André? Enfia naquele lugar, né? Naquele lugar que é no gráfico. No gráficozinho. Então, eu tenho esse gráfico aqui, já esse template, que eu também disponibilizei para vocês, caso vocês queiram imprimir e fazer à mão, ou se não tiver como imprimir, meio que copia no papel. Eu tenho 25 colunas e aqui aproximadamente de 0 a 30, tenho 30 linhas, tá bom? Que eu estou dividindo esse gráfico. Então eu cheguei na conclusão que o meu limite central é 14,64. As colunas, esses números aqui, são as amostras. Ok? Então esse eixo é das amostras. E esse outro é da amplitude. Que é aqui no cantinho. Beleza? Então vamos lá. 14,64 eu procuro ele nesse eixo aqui, nesse eixo Y. Então tá aqui mais ou menos entre o 14 e o 15. Então eu vou colocar mais ou menos aqui. Eu venho e traço uma linha reta. Vou deixar ela aqui mais gordinha para você ver que aqui é o meu limite central. Olha só que facinho. Já comecei a fazer o gráfico. Depois, o que eu preciso de fazer? Pegar as informações que estão aqui, que eu calculei dentro dessa planilha, e passar para o meu gráfico. Certo? Então vamos fazer as primeiras, tá bom? A gente faz as primeiras. E depois vocês continuam. Então eu vou pegar aqui, só para eu copiar para lá onde eu estou fazendo, tá? Ainda nem preciso desse. Vou ocultar também. Vamos fazer só os primeiros. Os 3 primeiros, vamos lá. Porque aprendendo os primeiros, depois a gente aprende o resto. A gente faz igualzinho. Então eu tenho aqui, a minha primeira medida, 7 horas da manhã, é aqui. Ok? E ela é referente a qual valor? 16. Então eu tenho que achar o 16 aqui e fazer uma marcação. Então a minha primeira medida está aqui. Vamos colocar de azul. Minha primeira medida é 16. E a minha segunda medida? É 25. Então, segunda medida, segunda coluna, lá no 25. 25 está aqui. Então, 25 estando aqui, eu vou colocar a bolinha na segunda coluna aqui. Já recomendo, pessoal, que você fez duas bolinhas, você já pega aqui
e já liga uma na outra, tá bom? Para depois não virar uma confusão visual dentro do seu trabalho. Qual que é a terceira medida? 18. Terceira medida, terceira coluna está aqui no 18. 18 está aqui. Puxa o risquinho para ver. 18, beleza, é isso daqui mesmo. Eu vou pegar e vou agora ligar esse ponto. Então já fiz aí o gráfico em 3 medidas. Vocês vão fazer isso para as 25 delas. É só um trabalho de repetição para você entender como é que funciona, tá bom? Só que, todavia, entretanto, contudo, não é tão simples assim. Eu ainda tenho o limite superior e o limite inferior. Olha só que formulinha bonitinha. Olha só, R barra, que é a média das amplitudes, mais 3 Nada é tão OR. fácil assim. Olha só. Então, a pessoa fala assim, então não vai ser tão fácil. Mas vai ser sim, eu sou bonzinho com vocês, tá? Porque isso daqui é uma fórmula, é uma medida mais técnica, tá bom? Então isso daqui não cabe tanto ao técnico fazer. Isso daqui é mais o trabalho do engenheiro estabelecer esses limites, tá bom? Então eu vou dar esses valores para vocês. E esses valores já estão lá dentro da atividade de vocês. Então eu vou colocar aqui para eu copiar esses valores e eu já passar eles para cá. Vamos lá. Coloquei aqui limite superior de controle para a amplitude é de 30,96. Então, 30,96 está lá em cima. Olha só. Finalzinho do gráfico. E o limite inferior de controle para a amplitude é 0. Nossa, tá lá embaixo. Olha só. Então, o que vai acontecer com esse gráfico? Ele só vai ter causas especiais se eu tiver um item que estiver aqui fora e na hora que eu for ligar esse um ao outro, eu ver que ele saiu para fora do meu limite de controle. Então, você não precisa de calcular esse limite, tá? Esse limite eu estou dando pronto para vocês. Olha só, colherzinha de chá. Porque ele é um pouquinho complicado de se calcular, tá bom? Então não é o nosso propósito aqui no curso. O próximo gráfico é exatamente a mesma coisa. Só que em vez de eu estar falando de amplitude, eu vou estar falando de média. Ok? Então eu vou agora ocultar aqui a minha amplitude e vou pegar a minha média. Então eu tenho o primeiro valor, que é meu limite central, que é a média das médias, que é 270,43. 270. O negócio está repetido daí. 278. Enfim. Faz de conta que não está repetido, só para você entender como é que funciona. Não faz isso não, porque eu sou perfeccionista. Eu fico louco com o negócio. Ele arredondou o negócio aqui. Tinha escondido um número. Então, vamos lá. Vamos fazer de novo aqui. Deixa eu não fazer cagada, né? Porque senão depois o aluno não aprende, aí a culpa é do professor. Vamos fazer bonitinho. Vamos pegar aqui de novo. Isso vai entregar. Pegar aqui de novo. Alguém falou alguma coisa? Eu não entendi, desculpa. Então vamos lá. Tá aqui os números. Eu vou procurar o valor de 270,43. Então, como eu estou fazendo aqui na gambiarra, estou fazendo na mão, não vai ficar 100% certinho. Então, 270.
270,43 vai estar aqui, bem próximo do 270,5. Então, eu vou puxar aqui para eu saber onde que está o meu traço. E vou traçar o quê? Ah, completa aí comigo na sua casa. Como é que chama essa linha? Pelo amor de Deus, já falei ela um monte de vezes. Não esqueça. Limite central, tá bom? Tracei meu limite central do meu gráfico, que é referente à média das médias. Vou voltar aqui só para pegar os 3 primeiros números, para a gente poder passar para o gráfico. A gente passa aqui para o gráfico. O primeiro, qual que é a minha primeira medida? É o 269,8. 269. Então vamos lá. Primeira medida, primeira coluna. Então eu preciso de achar 269. Olha só, tá por aqui. Então eu vou colocar aqui meu numerinho aqui. Então tá aqui. Minha medida, bonitinha. E eu vou fazer a segunda. A segunda é 267. 267 está para baixo. Então, segunda coluna, 267. 267 está aqui. Fiz duas medidas, já vou fazer a união para eu não ficar depois perdido aqui com os meus números. Que por acidente ou acidentalmente, que é a mesma coisa, né? Redundante até não sei aonde. Você às vezes coloca aqui, você enxergou uma outra bolinha aqui em cima, você acaba ligando errado, tá? Então vai fazendo e já vai ligando. O próximo. André, eu só não entendi muito bem esses números aí do lado. 273,5, 273. Tá bom. Já já eu te explico. Deixa eu só fazer a próxima aqui, tá bom? Só um segundinho que eu já te explico o que é isso. Então, o próximo, 278, terceira coluna. Vou conferir aqui, vou passar um risquinho. Terceira coluna, 278. Então, fiz o cruzamento aqui, deu aqui. Beleza. Vou pegar e já vou juntar o meu próximo dado aqui. Quem foi que fez a pergunta? Sou eu, a Laura. Laura, esses números que estão aqui na esquerda é uma escala, tá bom? Eu só peguei e dividi o espaço aqui do gráfico numa escala de começando em 260 e indo de meio em meio. Só isso, esse número aqui ele não significa nada. Eu só fiz ele para dividir o gráfico, tá bom? Da mesma forma que eu fiz aqui no amplitude, que eu coloquei de 0 a 30. Por que eu coloquei de 0 a 30? Porque eu sabia que os limites superior e inferior eram próximos disso, 0 e 30. Porque se eu faço um gráfico com um número muito pequeno, eu faço, por exemplo, de 4 a 27, aí na hora que eu vou traçar esses números, na hora que eu vou traçar essa reta, pode faltar gráfico. Então eu já divido aqui dentro dos dados que eu tenho. Como que eu faço isso? Eu olho aqui, vejo aqui mais ou menos. Qual que é o meu menor número? Ah, meu menor número é o 262, por exemplo. E qual que é o meu maior número? Tem 278, tem 276. Então eu sei que minha escala vai estar variando de 260 a 280. E nisso eu divido o espaço que eu tenho. E além disso, eu olho também os limites, tá bom? Eu tenho aqui colocado aqui o limite superior de 278,9, 278,9 quase aqui, depois do 78,5, eu venho e traço meu limite superior
de controle. Vou pintar ali de vermelho para ele ficar mais forte. E o meu limite inferior de 262. Então, note que o gráfico ele fica bem distribuído aqui. 262. O gráfico ele fica bem distribuído na folha. Então, esses números aqui na esquerda é só para isso, tá bom? Então, o que vocês vão fazer é o restante das medidas e fazer nesse gráfico. Certinho? É só isso, tá bom? Não tem muito mais o que fazer, o que falar sobre esse gráfico, não. Ele é simples, direto e eficaz e fácil de ser aplicado. Eu vou mostrar para vocês uma forma com que se aplica isso dentro da construção civil, tá? Até então, eu não tinha visto muito claro na minha carreira profissional uma forma de aplicar isso daqui dentro de um ambiente da construção civil no dia a dia. Lógico, numa fábrica de tijolo, numa fábrica de moldura de gesso e essas outras coisas que alimentam a construção civil é plenamente capaz de ser aplicado. Mas dentro da construção civil eu ainda não tinha enxergado. Mas quando eu trabalhei na Alcoa, eu precisei de elaborar um controle desse. Então isso daqui é um monitoramento, tá bom? Vocês observem aqui, ó. Vou colocar aqui no zoom. Que você tem uma planta aqui, tá? Essa planta aqui em cima é um acesso e aqui do lado que tem esses risquinhos são taludes. Você vê que tem aqui os cortes das seções e cada uma dessas bolinhas aqui é um marco de monitoramento. O que a gente estava fazendo lá? A gente estava monitorando se estava tendo alguma movimentação geológica na estrutura que eles fizeram. Se estava tendo alguma movimentação por mini abalo sísmico, por deslocamento de carga ou algo do tipo. Que forma que a gente fazia isso? Através de um gráfico de controle. Então você tem aqui a figura do gráfico de controle. Olha só. Cada um desses daqui, ó, que você está vendo essas linhas, é um gráfico de controle referente a um desses pontos marcados aqui. Então, você tem aqui por dia um controle cronológico, você tem uma representação gráfica desses pontos de controle, e isso daqui nada mais é do que um gráfico de controle aplicado. A topografia ia lá e media todos os dados, então esses dados que vocês estão vendo aqui, a topografia media, e a gente transformava esse monte de dados, esse monte de numerinho que o topógrafo passava para a gente, num controle visual para se tomar a decisão de fazer alguma intervenção ou não naquele local. Então é aplicável sim, mas essa ferramenta em específico não é aplicado em qualquer ambiente. Então, depende muito do tipo de construção, do tipo de edificação que está sendo feita. Beleza, pessoal? É isso daí. Eu vou parar a gravação agora. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir mandando aqui no chat que eu vou respondendo para vocês.